Amados pais do Senhor Jesus, hoje eu vou compartilhar com vocês o seguinte: por que é tão importante usarmos uma Bíblia de estudo? A pergunta que muitas pessoas fazem: eu não posso estudar só com a minha Bíblia do dia a dia? Pode, mas as Bíblias do dia a dia normalmente elas não têm muito conteúdo teológico que servem de apoio para você elaborar um bom estudo bíblico, fazer uma boa interpretação, compreender detalhes da história. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar a vocês o seguinte: por que é tão importante termos uma Bíblia de estudo? Eu uso essa aqui, ó. Essa aqui é uma delas, das que eu tenho, né? Eu gosto muito dessa aqui, porque ela tem um conteúdo muito amplo, sabe? Ela tem várias informações sobre cada livro da Bíblia que nos ajudam a compreendê-la. Por que é tão difícil entender a Bíblia para algumas pessoas? Justamente pela falta de explicação sobre detalhes de livros, capítulos, versículos, às vezes palavras que a gente lê e não compreende. E eu carrego uma frase de um pregador que eu acho muito válida: você só desfruta daquilo que você entende, tá? Então, o objetivo desse curso é dar a vocês a oportunidade de olhar para a sua própria Bíblia e compreendê-la. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer isso aqui na prática, tá? Estou usando aqui a Bíblia de Estudo. Estou usando essa aqui que eu acho muito boa. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Primeiro ponto, que a maioria já sabe, mas vale a pena lembrar, é que toda a Bíblia, ela vem o nome dos livros, tá aqui, ó. Estou aqui, por exemplo, em Gênesis. Vem a abreviação de Gênesis, que é a letra GN. Por que é importante entender isso aqui? Às vezes, dentro dos livros de estudo, o que acontece? Aparece a palavra Gênesis, abreviada, GN. Inclusive, na nossa Bíblia, nas Bíblias, vem nesse índice, né? Nós estamos aqui no índice do livro, aqui, ó, índice dos livros da Bíblia, vem o número do capítulo, melhor dizendo, o número da página, tá? O número da página onde o livro se encontra. Então, vamos supor, você está em um culto e o pregador disse lá: abre sua Bíblia em Romanos. Ah, Romanos está aqui, ó. Romanos, página 5548. Abre a sua Bíblia lá em Cantares, por exemplo. Cantares de Salomão. Aqui, ó, 887. Então, na dúvida, eu não sei onde é que está o livro de Hebreus aqui, ó, Hebreus. Eu não sei onde está. Eu vou no índice 1728. Fica muito mais rápido para vocês procurarem aí os livros na Bíblia. Isso vale no culto, vale no momento que você estiver estudando, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto interessante é que, olha só, na Bíblia de estudo existem muitas informações que nos ajudam a entender a própria Bíblia, como que ela foi feita, como que ela está organizada. Essa aplicação pessoal é legal por causa disso aqui, ó. Ela tem dados de tempos específicos, o que aconteceu em determinados períodos da história. Muita coisa boa aqui, ó. Muita coisa boa, tá? Vale a pena investir nesse tipo de material. Eu super recomendo, gente, ó. Tá vendo? Muita coisa legal aqui. Mas vamos ganhar tempo, que onde eu quero ir, onde eu quero chegar é mais pro dia a dia. Vamos lá, aqui, ó. Livro de Gênesis, por exemplo. Deixa eu ampliar aqui a tela para ficar melhor. Essenciais. Informações essenciais. Quando eu vou estudar um livro da Bíblia, é importante que eu tenha em mente o propósito do livro. Por que Gênesis foi escrito? Aqui, ó. Aqui já me adianta muita coisa. Propósito do livro: registrar o momento, tô aqui, ó. Registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Já começa aqui. O início de Gênesis já apresenta o propósito de Deus. Deus criou o mundo, depois Deus criou os animais, as coisas, depois criou o homem. Então, Gênesis fala da criação de todas as coisas. Os primeiros fatos, os primeiros acontecimentos, por exemplo, primeiro nascimento de filhos, primeiro óbito, primeiro problema conjugal, tudo o que acontece primeiro você vê Gênesis. Está aqui o autor: Moisés, destinatário, povo de Israel, data 1450 a 1410 a.C. Isso aqui, gente, isso aqui é fundamental compreender. Por quê? Quando você entende em qual período da história isso aconteceu, você consegue criar um cronograma, você cria uma linha do tempo,
melhor dizendo. Você cria uma linha do tempo. Ah, isso aqui foi antes ou depois, sabe? A partir dessas informações aqui. Então, sempre que a gente for estudar, é, é fundamental você ter essa ideia de quando isso aconteceu. Outra pergunta interessante seria: para quem é, aqui ó, o povo de Israel era o destinatário dos escritos referentes ao Gênesis. Tá? O que é Gênesis? É o início de todas as coisas. Quando foi escrito, qual era a ideia? Salvar aquelas informações para que os descendentes de Moisés tivessem acesso. Descendente de Moisés que eu digo, a geração dele, né? Abraão, Isaac, Jacó, enfim. E chegou até os dias de hoje. Por quê? Porque nós precisamos compreender o que aconteceu dentro dessa linha do tempo, tá bom? Panorama, região atual conhecida como Oriente Médio. Então a gente já sabe que nós estamos no Ocidente e a história começa no Oriente. Isso aqui é muito importante, gente. Aqui, ó, palavra-chave. Por que as palavras-chave aparecem como Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, José? Porque nessa fase aqui desses personagens bíblicos é onde a história do povo de Deus se inicia. Por exemplo, Jacó. De Jacó vem as 12 tribos. José está dentro dessa lista, que vai da geração de Jacó nascendo o povo de Israel. Adão e Eva, a criação do mundo. Noé, o recomeço de todas as coisas. Abraão, fala da Abraão e Sara, né? A geração da promessa. Isaac e Rebeca é o filho da promessa. A mãe que vai gerar Esaú e Jacó, que vai gerar José e os seus irmãos, nascendo aqui as 12 tribos. Aqui, ó, outro ponto interessante sobre o estudo bíblico. Aqui, eu estou em Gênesis, todo esse relato aqui, ele me dá a ideia do propósito de Gênesis. Tudo isso aqui, ó, tá? Ele me dá a ideia do propósito de Gênesis. Então, lendo esse documentário, eu já tenho uma noção do que Gênesis representa. Então, vale a pena você investir nesse livro, em Bíblias de estudo, e eu recomendo essa aqui, porque a quantidade de informações que nos ajudam a compreender a Bíblia é muito grande, tá? Vale a pena você até ler. E, gente, deixa eu explicar uma coisa, eu acho que é muito válida aqui. O desafio de muitas pessoas não é entender a Bíblia. De novo, o desafio de muitas pessoas não é entender a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas falam assim: poxa, eu leio, mas não entendo nada. Aí eu pergunto: lê mesmo? Sério, gente, de verdade. Porque muitas pessoas falam de que tem dificuldade de ler. Ah, eu leio e não entendo nada. Tá, vamos lá então. Já que você não entende nada, a gente faz o seguinte, ó, leia aqui essa parte para você ter uma ideia de Gênesis, tá? Aí alguém diz assim: poxa, mas tem que ler isso tudo? Isso aqui é uma página. É uma página, ó, tá? Isso aqui é uma página. Eu tô em uma página específica. O teólogo, que isso aqui, as Bíblias de estudo, são teólogos que constroem esses documentos à luz da Bíblia, à luz dos fatos históricos. Para quê? Para nos ajudar a compreender a Bíblia. Olha quanta coisa o autor colocou aqui para gente. Olha, muita informação. Então, assim, muitas pessoas dizem: ah, eu não consigo entender. Aí eu pergunto: você leu o quê? Não, eu li o versículo, não entendi nada, desanimei. Procurou em outra fonte? Como assim? Uma Bíblia de estudo? Ah, mas é muito difícil. É difícil ler ou é difícil entender o que leu? Então, de novo, muitas pessoas não compreendem porque simplesmente não leem. Simples assim. Quando você vem aqui, ó, tem informação à vontade, o que aconteceu em períodos específicos, como surgiu a Era do Ouro, como surgiu a Era do Ferro, em qual momento, em qual etapa, quais povos estavam naquela geração ali, de onde esses fatos aconteceram, para quem é essa mensagem, qual era o objetivo da mensagem. Então, ter uma Bíblia de estudo, gente, é indispensável. Amém? Vamos continuar a partir daqui.